Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Glória a Deus, meu povo, bom dia. Bom dia, meu povo, sejam bem-vindos. Vamos lá? Paz do Senhor, hoje nós vamos ler Isaías 52. Deus salvará Jerusalém. Acorde, ó Sião. Revista-se de força, vista suas roupas finas. Ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada? Os seus opressores dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todos os dias, sem cessar. Por isso, meu povo saberá o meu nome, e por isso, naquele dia, saberão que eu sou quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o Senhor Deus reina, e o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegrias e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura. Saiam do meio dela, purifiquem-se. Vocês que levam os utensílios do Senhor, por que vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge? Porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado, e será elevado, e será sublime como muitos pasmam à vista dele, pois o aspecto estava desfigurado, mais do que de qualquer outro. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração das nações. Os reis fecharão a boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, entenderão aquilo que não tinham ouvido. Vamos ler o 53 também, que ele não é muito grande não. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz numa terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhando para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens se esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão, pelo juízo, ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque foi cortado da terra dos viventes. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pela causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com os ricos esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte como grande e como poderoso. Ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte e foi condenado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Uau! Eu quero comentar algumas partes desses dois textos que eu li para vocês. Primeiro, ele fala como são os pés de quem anuncia as boas obras. Ele vai, no capítulo 52, ele vai entregar uma promessa a Jerusalém. Lembre-se, depois que eu e você confessamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, a nossa alma está alinhada com a alma de Cristo. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E ali, todas as bênçãos que recaem sobre o povo de Israel recaem sobre nós também. Porque nós somos filhos adotivos de Deus, né? Através de Jesus. Ele anuncia como é forte, poderoso, como é lindo o pé de quem anuncia as boas obras, como os passos de quem caminha com Deus são passos rumo à eternidade. As pessoas, é tão interessante como a vida ela é tão rápida. Tantas dores, tanta intensidade, tantas paixões, tanta coisa, né? E passa tudo muito rápido. Um dia você tá aí vivendo, comendo, comprando, trabalhando, servindo, produzindo. No outro, você está na eternidade. Eu quero te perguntar se a eternidade chega hoje para você. Se a eternidade chega hoje para mim, a tua alma está pronta? A sua alma está pronta para se encontrar com Jesus? Porque uma única coisa é certa nessa vida, a morte. E depois que a morte for certa, a eternidade vai depender de tudo que você construiu com o seu coração. Os bens que às vezes a gente sofre tanto para ter, as roupas, os carros, até os amores, vão ficar tudo aqui. Você sabe o que não vai deixar de ir com a gente? A nossa alma, o nosso espírito. O nosso espírito estará com Cristo ou não? Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã. Se Jesus chegar para você hoje, você vai com Ele ou você não vai com Ele? Quando você for se apresentar no tribunal de Cristo, Ele vai falar, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Ou Ele vai falar, afasta-se daqui que eu não te conheço. É muito pesado isso. A Bíblia vai contando como é lindo quem se entrega ao Senhor, como é lindo quem está com Cristo, como é lindo quem anuncia as boas novas. As boas novas se chama Jesus. Dali a gente continua a leitura e no Isaías 53, ele fala da morte de Cristo. Ele foi moído pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas tuas pisaduras
fomos sarados. Quais são os lugares em que você está pisando? Cristo pisou na morte para nos entregar a vida. Cristo, ele foi até o fim para que você tivesse uma vida de abundância. Hoje você tem ou você não tem uma vida abundante? Olha, eu não tenho. Sabe por quê? Porque te falta entrega, querido. Tudo foi feito no dia da crucificação. Todo o preço já foi pago. Às vezes a gente quer pagar preço alto demais porque não precisa. Porque isso vai nos humilhar. E eu posso te contar uma coisa? Jesus já pagou todos os preços. Todos. Para que você tivesse uma vida e a tivesse humilhante. Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ah, que eu vou falar. Ah, tal pessoa tem que me ouvir. Tem que ouvir por quê? Por que você tem que ser ouvida? Ah, mas eu vou falar. Eu já tô aqui prontinha, eu já tô com o discurso pronto. Eu já tô com tudo pronto porque eu vou falar. Não, mas é por quê? Qual o motivo de você ter que falar? Qual o motivo? Não tem a menor justificativa. Ah, mas eu não vou ficar humilhada, calada aqui, não. Jesus foi para a cruz, calado. Como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ele não ousou pronunciar uma só palavra. Sabe por quê? Porque qualquer palavra que ele pronunciasse, o céu iria parar tudo aquilo. Imagina o sofrimento de Deus Pai. Imagina os anjos vendo tudo aquilo e sabendo que ele tinha todo o poder para parar. Mas ele decidiu ir até o fim. Só alguém grande demais pode ir até o fim com tamanha dor. Lá no livro de Apocalipse, quando vai abrir o livro, né, e destravar os 7 selos, procurou-se no mundo alguém que tivesse condições de abrir. Ninguém conseguiu abrir. Ainda bem que existiu Jesus na terra. Ainda bem que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, porque a Bíblia diz que ele vem como chamas de fogo e ele abre o livro dos 7 selos. E sabe o que vai acontecer naquele livro, no dia do julgamento final? Ele vai nos entregar uma vida abundante na eternidade. Todas as informações, tudo que Jesus precisava trazer já está aqui. Foi interessante que ninguém imaginava que Jesus ia vir com vestes de amor. As pessoas queriam um guerrilheiro. Nosso país, ele tá vivendo uma confusão tão grande, né? Imagina. Lá na época, eles também estavam vivendo. Imagina se hoje chegasse aqui um guerrilheiro não, misericórdia, uma pessoa na política que colocasse um fim a toda essa confusão política. Todo mundo ia amar essa pessoa. Era exatamente isso que as pessoas esperavam de Jesus. Esperava alguém que fosse exercer um cargo político e fosse resolver o problema daquela nação, porque os problemas eram muito grandes. E sabe o que Jesus veio? Ele veio para pregar o reino dos céus. Sabe para que você existe? Sabe para que você está na terra? Sabe por que você está aqui? Não é para fazer justiça terrena, é para apresentar às pessoas o reino de Deus. Ele não foi injusto, mas ele sofreu injustiça. Não foi encontrado engano na sua boca, mas ele foi enganado. Tudo isso serviu para que você não fosse condenado, e eu também. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele deu a sua alma como oferta pelos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa muito séria. Presta atenção. Todavia,
o Senhor agradou esmagá-lo. Deus se agradou de esmagar Jesus, sim. Talvez você esteja passando um perrengue sério aí. E Deus, Ele espera que você entenda que esse perrengue sério serve para o seu amadurecimento. Não existe nada que aconteça na sua vida e na minha vida sem que o Senhor tome ciência. Deus viu, Deus ouviu, Deus foi, Deus participou, Deus estava lá. Sabe por que Deus estabelece a verdade? Porque Ele é a verdade. Sabe por que Deus permite que a gente passe tantas dores, tantos sofrimentos? Sabe por que Deus permite que a gente passe tantas situações, tantas circunstâncias? Para que eu e você aprendamos a ir a um outro nível de adoração. Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? Como anda a sua adoração? Um dia, eu estava muito triste. Tinha acontecido coisas terríveis comigo. E o meu coração começou a falar coisas. E eu comecei a ouvir um texto. E eu nem lembro como foi que começou. Eu só sei que eu estava com vontade de fugir, entende? E eu pensava, se eu subir no céu, o Senhor vai estar lá. E se eu fugir e descer para algum lugar, Ele vai estar também. E eu pensava, onde que eu vou fugir? Para onde eu vou para ficar em silêncio? Para que não tenha ninguém? Se eu fizer minha cama e colocar, me cobrir, alguém vai me achar. E eu falei, eu acho que isso é um salmo. De repente, eu digitei no Google, é o Salmo 139. Falei, Deus quer falar alguma coisa comigo nesse salmo. Eu fui lá, abri o salmo. Eu estava me sentindo injustiçada. Eu li ele uma vez, eu li ele duas, eu li ele 3, eu li ele 4. Quando chegou na 5ª vez, eu disse ao Senhor, Senhor, eu te entrego um salmo. Eu te entrego esse salmo pela minha dor. Eu te entrego esse salmo pela minha injustiça. Eu estou me sentindo injustiçada, ferida. Eu quero te entregar esse salmo. Eu já li ele 4 vezes. Mas agora, na 5ª vez, eu quero te entregar. Eu quero entregar esse salmo a ti. Quando eu lia, seus feitos são maravilhosos demais. Ele é grande, Ele está vendo tudo. Não importa para onde você vá, que ali Ele está. Sabe o que aconteceu? Instantaneamente, eu fui curada. Sabe, quando a gente sofre, a nossa reação é contar para os outros, explodir. O dia que você aprender a sofrer, entregando ao Senhor um salmo, a tua vida vai mudar. Não existe você colocar na sua cabeça que Deus não viu, que Deus não ouviu, que Deus não percebeu. Ele percebeu. Nada do que a gente passa na terra, nada se comparou a isso que eu li aqui. Ele foi moído, calado. Jesus passou por 7 derramamentos de sangue para que você fosse livre, eu também. E ele ficou calado. A única fala dele foi na hora da cruz, ele já estava muito ruim. Ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Qualquer coisa que aconteça conosco, qualquer coisa, é o Senhor que está ali, apontando que existe algo maior. O que Deus tem te falado no cárcere? O que Deus tem te falado no caos? Por que Ele permite que você passe por isso? Vocês sabiam que a terra é o único lugar onde a gente pode adorar a Deus em meio à dor?
Sabe, se você está sofrendo, se você está sentindo, se você está chorando, se você está em desespero, se você está sem entender, se você está se sentindo injustiçado. Ah, mas eu nunca fiz isso e estou recebendo isso. O que Jesus fez para ele merecer a cruz? Me explica. Ah, mas eu não acho certo. Você não acha certo? Tudo bem. O que Jesus fez para levar uma surra com açoites que cortou o corpo dele. Ah, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Você nunca fez mal para ninguém? Talvez essa dor seja uma permissão de Deus para te levar a um outro nível de adoração. Só tem como crescer na dor. Quem aqui convive com criança? Bebê. Ai, gente, tô arrasada. O bebê daqui de casa já tem 4 anos. O povo aqui tá precisando fazer mais filhos, né? Pelo amor de Deus, é gostoso demais ter um bebezinho na casa. Eu tenho falado com Deus. Deus, olha, o Felipe já não é mais um bebê, ele já é um rapaz. Tu, né, Dani? A Dani tá com um bebezinho. A Josi também. Quando vocês estão com o bebê, vocês começam a perceber. Quando ele começa a gritar de dor, e é um desespero, é uma dor desesperadora, daqui a pouquinho, minha mãe tá escutando louvor, vocês estão ouvindo? Daqui a pouquinho, esse bebê cresce. Às vezes, a Catarina, ela tem 5 anos, vai fazer 6 esse mês. Ah, seu bebezinho nasce esse mês, né, Jô? Pronto. A Jô, vamos falar da Liz. A Liz tem 4 anos. A Liz vai começar a reclamar. Ah, minhas costas tá doendo, minhas costas tá doendo. Aí vai ficar uns 3 dias reclamando, você vai ficar louca. Aí você vai fazer massagem, você vai falar, filha, já melhora, é a dor do crescimento. Que 4 dias a menina tá enorme. Isso é exatamente para isso que serve a dor. Não é, Paty? Que aí ele sofre, cresce. Pá, cresceu. Sabe o que a vida tá mostrando pra gente? Que crescer dói. Que a salvação dói. A salvação vem pela graça. Mas a obediência vem pela dor. Nossa, Poliana. Obedecer é legal. É legal? É legal. Dependendo, não é legal, não. Dependendo, dói muito. Geralmente, obedecer dói. Geralmente, você vai ter que matar a sua carne para obedecer o teu Deus. Porque enquanto a gente está se vitimizando e se sentindo a pessoa mais vítima do mundo, Deus não tem como agir na nossa vida. Agora, quando você decide entender em Deus o que está acontecendo e obedecer, o Senhor vai mudar a nossa sorte, vai mudar o nosso entendimento, vai mudar a tudo. Às vezes a gente precisa de sentir dor, por mais que a gente não queira. A gente precisa para sinalizar que não está bem. Está sentindo uma dor de cabeça? Nunca é só uma dor de cabeça. É o teu corpo sinalizando que tem algo que não está bem. Tem muita dor de cabeça que é o intestino que não funciona, que é o estômago que está doendo, que é alguma inflamação, que é alguma infecção. Não é? A dor de cabeça é o maior sinal de que existe algo estranho dentro de você, que é um cansaço extremo, que é fome. Dor de cabeça pode ser sede, dor de cabeça pode ser coisas graves ou não, mas dor de cabeça é sempre uma sinalização. Por isso que quando a gente tem um problema, a gente costuma falar, isso vai dar uma dor de cabeça. Por quê? Porque a gente vai ver que tem um problema. Mas deixa eu te explicar, você quando está passando um cárcere, um caos, tem 2 saídas. Ou você é levado a um outro nível de adoração, ou você se vitimiza e fica cheio de feridas. A escolha é sempre sua. Quando Jesus vai para a cruz, ele foi como uma ovelha muda. Esse texto, ele me dilacera no meio,
Porque eu sou sanguínea, sanguíneo gosto de falar, eu gosto de falar vezes 50, né? Eu gosto mesmo, eu gosto de argumentar mesmo. Aí quando você lembra, ele foi como uma ovelha muda. Você, ó. Ele foi moído pelas nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras foram sarados. Se eu e você ficássemos calados a metade, nem precisava ser tudo, a metade do que a gente fala, o Senhor nos levaria a um outro nível. A metade. Jô, a gente precisa fazer o combinado com a gente, da gente ficar calado só a metade. A metade. 50% mudo. E esperar a hora que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. E quando Ele fizer vai ser perfeito, porque quem vai fazer é Deus. Sabe quem vai fazer na sua vida? É Deus. O problema é que a gente quer colocar a nossa mãozinha. A gente está sem entender, então a gente quer colocar a nossa mãozinha. Só que quando a gente está sem entender, a gente precisa confiar no Cristo que morreu por nós e ressuscitou. A gente não sabe quais são os projetos de Deus. A gente não sabe o que Deus tem para nós. A gente não sabe até que esteja concluído, porque a gente está passando por uma situação, por outra situação. Se você não sabe, é hora de confiar. Foi mesmo, né? Ontem nós conversamos, né, Paty? Ainda bem que Deus frustrou todos os planos da Paty e os meus. Sabe qual é a questão? Você está pronto para Deus frustrar os teus planos? Eu tenho falado isso tanto, porque Deus frustrou todos os meus planos. Todos. Você está pronto? A Paty, ela tinha uma ideia fixa quando ela começou a me seguir. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Tem que ser. Eu, tá, Paty, vamos desse jeito. Você quer desse jeito? Vamos desse jeito. Vamos embora. Gente, 2 anos depois, eu converso com ela e Paty me diz: ainda bem que Deus frustrou meus planos. Polly, todos os planos que eu tive com Deus foram frustrados. Sabe qual é a questão? A Paty levou anos, quase 5 anos, para entregar no coração de Deus a situação que Deus resolveria em uma ligação. Eu tô arrepiada. Foram 5 anos fazendo oração. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Paty, tem que ser por quê? Porque é o que você quer? E se não for o que Deus quer? Ah, mas Deus quer? Porque Deus isso? É sério, Paty? É sério? É sério? Porque Deus quer? Porque eu tenho certeza que Deus quer? O dia que ela pega o Isaac dela, entrega no altar, no outro dia, ela recebe uma ligação. E essa ligação mudou o destino dela. Uma ligação, depois de uma entrega. Foi o que aconteceu com ela. Você está pronto para Deus frustrar os seus planos? E sabe aqueles planos iniciais? Todos foram frustrados. Todos. E hoje eles já não são mais importantes. Jesus tinha planos. Na cruz, na hora que ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, a sua vontade. Deus se inclina para ele, conjecturando eu aqui: não afasto. Não importa em te moer. Daqui 3 dias você está ressurreto. Você precisa vencer a morte. Deus, está doendo demais. Pai, não dá. Dá que você vai ter que tomar fôlego, que você ainda vai descer para o inferno. E lá no inferno você vai pregar as almas. Você vai tirar a chave da mão do povo inteiro. Sabe por que às vezes Deus ia entregar na mão deles? O domínio.
Acabou o domínio. Não temos mais o domínio satânico, porque o próprio Deus mudou a nossa sorte. O próprio Deus mudou a nossa história. O próprio Deus fez questão de permitir que Jesus fosse até o fim. Se Deus permitiu que Jesus fosse até o fim, você acha que Deus não vai permitir que você vá? Ah, você vai, porque depois dessa você vai ser levado a um outro nível. Depois dessa, o Senhor vai permitir que você sente-se entre reis e rainhas, que você esteja em um outro nível de adoração. Você, às vezes, todas essas dores que a gente está vivendo tem um nome, e o nome dela é Kadosh. Kadosh, de transformação, é quando você é levado a dores extremas para que você pise em outros níveis de adoração. Você acha que Deus quer filhos rasos? Você acha que Deus quer que os filhos dele sejam superficiais? Como é que você vai anunciar as boas obras se você não tiver experiências com Deus? É impossível. E as experiências com Deus geralmente implicam em dores. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo por Jesus, te louvo porque Deus é bom, te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu que Cristo sofresse para nos dar a vida eterna. O Senhor permite que passamos por dores para que nós possamos também herdar a vida eterna junto com Cristo. Eu reconheço que sem ti é impossível seguir. Sabe o que é mais lindo da terra? Que a terra é o único lugar, é o único espaço em que podemos adorar a Deus em meio à dor. Te adoramos, bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou escutando uma música, o Salmo 139 de novo, chamada Salmo 139, da Tamires Garcia. Ela diz o seguinte: tem uma canção que os anjos não sabem cantar. Tem uma canção que eles não fazem ideia, eles não têm como pronunciar. É assim: eu fui salvo pela graça, eu fui remida pelo sangue do Cordeiro. Tem uma dança que os anjos não sabem dançar. Sabe qual é o nome dessa dança? Eu fui salva pela graça. Só um pecador pode olhar para Deus e falar: eu fui salva pela graça. Vocês fazem ideia? Gente, os anjos estão 24 horas no trono de Deus. Eles estão em contato direto com a eternidade. Eles estão olhando para o próprio Deus. Vem cá, tem um trono e eles estão servindo o trono. Os anjos veem a Deus. Eles estão em contato, eles podem tocar em Deus, mas eles não podem cantar que foram salvos pela graça. Os anjos, eles estão ali. Eles estão em contato direto. Se eles quiserem sentar, se debruçar no colo de Deus, se eles quiserem permanecer, eles podem. Mas eles não podem cantar que foram salvos pela graça. Eles não podem dizer que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Você sabe quem é que pode fazer isso? Pecadores. Eu chorei tudo que eu podia chorar ontem. Quando eu passei um dia nessa música, eu falei: Deus, os anjos não podem mesmo. Não é algo celestial, é algo de pai para filho. Você tem noção do tamanho, da grandiosidade do sacrifício da cruz? O sacrifício de Jesus, ele é maior do que qualquer coisa que você esteja passando agora. Ele te entregou algo que é mais importante: ser remido, ser remido, ser remido. O sangue do Cordeiro te lavou, o sangue do Cordeiro te limpou, o sangue do Cordeiro nos deu a vida eterna. E isso é muito grande.
Isso é muito especial. Nem os próprios seres celestiais conseguem cantar. A magnitude disso é muito grande, é incrível. Eles podem cantar santo? Podem, mas eles não podem dizer que foram salvos pela graça. Quando a gente chegar no céu, a gente pode dizer, eu estou aqui pela graça. Eles são de lá, eles são pertencentes lá, mas nós estaremos lá. Porque Deus é bom. E qualquer coisa que impeça o plano de Deus para salvar a tua alma e a minha alma, Deus vai frustrar os nossos planos. É muito melhor ter os planos frustrados por Deus do que a gente viver uma mentira. E ali a gente não vai dar a vida eterna. Você faz ideia? Imagina a gente ver um anjo agora. Lindo, incrível, ser resplandecente. Alguém que estava direto no trono de Deus e vem por perto de você. Isso acontece por aí. Nada. Ele exala a santidade, mas mesmo assim, ele não pode louvar o que você louva. Ele não pode bendizer o que você bendiz. Ele não pode cantar e não pode declarar que foi salvo pela graça, porque só um pecador pode dizer isso. Só você e só eu podemos dizer aquele anjo. Tudo bem, você é incrível, mas eu fui salvo pela graça. Eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. A dança que eu danço é a dança da salvação. E isso só o pai pode fazer para o filho. Então nada, absolutamente nada do que eu esteja passando a você pode ser maior do que isso. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o devocional. Tem uma seguidora que ela me fala assim, todo dia é dia de milagre e hoje é o seu milagre. E eu vou terminar esse devocional falando com ela, falando com vocês. Como ela fala comigo, ela vai ver que é ela. E eu amo, eu fico impactada. Todos os dias é dia de milagre, gente. E hoje é dia de você viver o seu milagre. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe. E viva o milagre. E amanhã vem para a gente continuar o devocional.